Bem-vindos quem nos assiste online. Hoje nós temos o privilégio de estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Sabemos que é um mês de férias, muita gente viajando, alguns participando aí de despedidas, né? De pessoas que estarão partindo também, não para a eternidade, mas para o Brasil. E eu fico feliz de ter uma igreja que se ama tanto, né? A gente tem uma igreja que se ama. E se você não se sente amado, eu quero te encorajar a se entregar dentro dessa comunidade chamada MP Church, e conhecer as pessoas que aqui estão, deixar ser conhecida por elas, e você com certeza vai encontrar apoio nos momentos de necessidade, amor nos momentos, né, que você precisar, né? Se algo acontecer na sua vida e você não perceber que ninguém te apoiou, é por causa desse momento que você precisava de se entregar e não se entregou. Então eu quero te encorajar a ser parte dessa igreja. Não é somente num relacionamento de domingo, vindo ao culto e ouvindo a palavra, mas sendo igreja, participando da vida ativa das pessoas. Seja entrando mesmo, se ninguém te convida, vai lá, senta numa mesa, começa a conversar, já mete a mão no saquinho de peta do irmão que estiver comendo. E vamos embora, é assim que funciona. Se ficar muito fechado aí, não funciona não, né? Se não tiver nada, está bebendo café, põe um dedo no café dele e fala: deixa eu ver se está frio esse café. Fazer um novo para você, mas não deixa a timidez te impedir de explorar o mais gostoso de ser igreja, que é ser parte da vida um do outro, amém? Então, mais uma vez eu te encorajo a ser participante desse mover que Deus está fazendo através das nossas vidas. Hoje nós estamos concluindo a nossa série chamada Será que estamos perto do fim? Essa série surgiu através dos últimos acontecimentos que nos trouxeram tantos questionamentos a respeito disso, e claro, não é a nossa intenção de maneira nenhuma dizer o dia e a hora, porque Jesus claramente nos diz que isso ninguém sabe, mas explorar o que a Bíblia nos disse a respeito disso e nos preparar, estar vigilantes quanto aos sinais que estamos vendo diante de nós. Essa semana será uma semana difícil para o nosso país, a maioria de vocês são brasileiros, nós não sabemos o que pode acontecer com o Brasil, mas temos que estar orando, porque temos familiares lá, temos pessoas que amamos lá. E nós sabemos que será uma semana muito difícil, não só no aspecto político, mas também afetando o aspecto financeiro. Eu tenho acompanhado algumas notícias bem tristes, porque várias pessoas dependem, né, de exportações. E com essa situação que ainda até o momento não foi resolvida, a gente sabe que isso vai afetar milhares e milhares de pessoas. Então oremos pelo nosso país, porque falamos sobre isso, né? Que uma das grandes questões de guerras, e essa é uma guerra comercial, elas afetam fome, traz pestes e muitas outras questões que são muito difíceis, principalmente para aqueles mais desprovidos, né, de bens imateriais. Mas hoje então estamos terminando essa série. Nós exploramos rapidamente algumas perguntas que foram levantadas, e eu disse que estaria usando a teologia ou as palavras de Jesus dentro de Mateus 24. Depois nós exploramos os ensinamentos, as cartas de Paulo, e hoje nós iremos finalizar usando o livro de Apocalipse, que é um dos livros importantes a respeito também das coisas do fim. Somente para a gente recapitular e para ajudar aqueles que estão vindo, eu disse que na primeira semana, quando usamos as palavras de Jesus, que essa ideia de fim de mundo, essa ideia, embora não era nova e não era peculiar de Jesus, ela surgiu dentro desse contexto de Mateus 24 por causa de algumas afirmações perguntas que os discípulos fizeram a Jesus depois deles terem afirmado a respeito da beleza do templo. E Jesus não só não se impressionou com o templo, mas trouxe duas palavras fortes para aquele momento, né? Que aquele templo seria destruído. E eles ficaram assim, sem entender. E aproveitaram então a oportunidade e disseram: Jesus, então nos diga quando será essas coisas, o fim do templo, quais sinais haverá para a sua vinda e quando será o fim de todas as coisas. E aí eu disse que o capítulo 24 de Mateus é um capítulo complicado de se entender, porque não está separado onde Jesus está respondendo a uma dessas perguntas. E por isso merece do estudante da Bíblia tomar cuidado e analisar. Mas o bom de analisarmos aquele capítulo é que boa parte dele já se cumpriu.
se cumpriu através da destruição do templo e também de outros acontecimentos, que foi a perseguição dos discípulos, os primeiros apóstolos, né, sofreram como Jesus disse que eles sofreriam. Isso traz um peso, um respaldo apocalíptico muito forte para o capítulo 24 de Mateus, porque se cumpriu exatamente como Jesus disse que se cumpriria algumas questões. Então, depois disso, começaram a se perguntar, e agora as outras coisas? E com o passar do tempo, foi o que eu disse aos irmãos na semana passada, surgiu dúvidas, porque alguns dos apóstolos começaram a morrer, começaram a partir. E aí eles começaram a se perguntar, como é que vai ser isso? Porque Jesus nos diz que ia acontecer algumas coisas e já aconteceram. Outras coisas ainda não aconteceram, mas quem poderia estar nos ensinando está morrendo. E pior ainda, está surgindo pessoas ensinando coisas que a gente nunca ouviu falar. Será que devemos dar ouvidos a elas? E aí Deus, pela sua infinita misericórdia, usa um homem que até então era um perseguidor da igreja, para trazer grandes revelações. Revelações essas que tornaram-se canônicas, tornaram inspiradas por Deus e um instrumento para orientar a igreja até os nossos dias. Estou me referindo ao apóstolo Paulo, que, provocado por essas perguntas, resolveu trazer ali então as respostas que havia no coração da igreja do Senhor. E uma das dúvidas que eles tinham é: quando é que vai ser o arrebatamento? Porque Jesus fala em Mateus 24, estarão 2 no campo, um será levado, um será deixado, estarão 2 no cereal, um será levado, o outro deixado. E eles então começaram a se perguntar, quando é que vai ser isso? A gente sabe que isso vai acontecer porque as outras coisas aconteceram, a gente quer saber. E Paulo então responde, principalmente nas cartas que a gente viu, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Na semana passada a gente falou sobre isso. E não só era uma dúvida essa, mas havia também o que acontecia com aqueles que morreram crendo em Jesus. Aonde estão? Ou aqueles também que não criam em Jesus, aonde estão? Onde eles foram parar? Qual é a intenção de Deus em nos tirar daqui? E o que vai acontecer com a nossa alma, com o nosso espírito? E Paulo também explica isso muito bem. A gente falou sobre isso na semana passada, a respeito deste local, que antecede o local da eternidade para todos, seja para a condenação, seja para a vida em glória com o Senhor. E falamos também a respeito de uma dúvida, a respeito desse mundo caído, que Paulo fala na sua carta, principalmente em Romanos 8, no 1º capítulo, ele fala sobre isso. No verso 1 ele já começa dizendo que há um mundo desordenado. No capítulo 8 de Romanos ele vai explicar esse mundo gemendo por causa da redenção dos filhos de Deus. E ele então traz essa ideia e as pessoas começaram a se perguntar quando vai ser isso, como vai ser isso, o que vai acontecer com esse mundo que a gente entende ser a nossa habitação. E eu expliquei semana passada a respeito de uma restauração futura que Deus trará ao mundo que um dia ele fez e hoje está debaixo de uma maldição. Então esse foi o assunto da semana passada. Se você não assistiu, encorajo você a assistir. Mas as dúvidas não pararam aí. As pessoas são curiosas, Pessoas geralmente são curiosas. E eu tenho certeza que mesmo tentando exaurir o máximo que a gente pode desses textos, pessoas saem de cultos como esse, ou de estudos, com dúvidas no seu coração. E amém, você deve questionar e deve se perguntar o que é que a Bíblia ensina a respeito disso. E a gente, naquilo que a gente pode, a gente tenta responder. Então, depois dessas palavras de Paulo, surgiu outras dúvidas. E as dúvidas agora eram a respeito não somente mais desse lugar, ou do céu da terra sendo restaurada e todas as coisas sendo restauradas, mas a respeito de um julgamento que viria. Então eles começaram a perguntar como é que vai ser esse julgamento. Então, quando a gente tem o livro de Apocalipse, eu queria que você já tivesse a sua Bíblia aberta em Apocalipse. O livro de Apocalipse, para nós que temos ele em português, não é uma tradução muito inspiradora para nos encorajar a ler. Por que eu falo isso? Porque o nome Apocalipse a gente associa a coisas ruins. Mas a palavra significa, principalmente no inglês está legal, mas para aqueles que receberam primeiro, não é esse nome que eles receberam no livro,
era revelação. Os livros da Bíblia geralmente recebiam o primeiro nome, a primeira palavra que estava na primeira frase do livro. Então, quando você pega o livro de Apocalipse, você vai perceber que lá diz assim, né? Eu pedi para vocês abrir, fiquei aqui enrolando e não abri. Apocalipse, capítulo de número 1, você tem a sua Bíblia? Tem um celular? Serve também. Tem um iPad? Serve também. O importante é você se conectar com a palavra de Deus. Vamos lá, passa uma folha. Olha o que diz, Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 1. Revelação. Não é essa a primeira palavra? Revelação. E qual a revelação? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve deve se realizar, que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. João aqui é o último apóstolo vivo. E como punição, foi dado a João a sentença de se isolar. Ou seja, quando eles querem destruir uma pessoa, eles tentam isolá-la. Você tenta tirar a influência dessa pessoa. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, quando você quer destruir uma pessoa, você isola. Existe hoje, nos nossos dias, uma palavra que as pessoas usam muito, que é o quê? Que é a palavra que a gente queima, né? Uma pessoa socialmente falando. A gente destrói a imagem dela. A gente, né? Tem um termo que eu estou buscando agora, é cancelamento. Cancelamento. Cancela a pessoa. E aí você isola ela do quê? Da comunicação pública. Tira a influência dela de poder levar para as pessoas, né, qualquer tipo de ensinamento. Então, colocando João na ilha de Patmos, numa prisão, num local de total isolamento, eles acharam que eles estavam trazendo, então, o João para o fim da vida dele. Só que foi justamente nesse lugar que Deus escolheu se revelar a João e dar a ele uma grande revelação, uma grande instrução a respeito das coisas do fim. Mas mais do que simplesmente das coisas do fim, o que é importante cada um de aqui entender é que o livro de Apocalipse é um livro que revela Jesus. O propósito de Apocalipse é revelar quem Jesus é, agora, em glória e poder. É por isso que o livro começa dizendo revelação de Jesus, e a gente vai entender logo no início que Jesus tem uma visão totalmente agora diferente, um aspecto totalmente diferente. E João começa a entender que Jesus é glorioso e poderoso, fala a respeito das igrejas, fala que Jesus está no controle das igrejas, quando pode dizer amém. Às vezes as pessoas dizem, pastor, a igreja está passando por isso eu falo, queridos, quem é o Senhor da igreja é Jesus, amém? Eu só sou um servo me disponibilizando para estar trabalhando com Jesus. Jesus é o Senhor da igreja, e nada acontece com a igreja sem que Jesus saiba, amém? Então Jesus está no controle, ele caminha no meio dos castiçais de ouro, que é a representação da igreja. E aí dentro desse livro tem o quê? Outras revelações importantes, mas o principal que eu quero que você entenda, e se encoraje se nunca leu o livro de Apocalipse, é entender que o livro de Apocalipse quer revelar quem Jesus é. Hoje, não mais o cordeiro, mas o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto e ressuscitou, e é o Todo-Poderoso que governa todas as coisas, como exatamente diz no Salmos 22, que colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Então Jesus está no controle de todas as coisas, e este é o propósito que o livro tenta nos mostrar. Mas, como eu disse, havia dúvidas no coração das pessoas, e uma das dúvidas, é o que a gente vai já tentar responder aqui, é a respeito do dia do julgamento. A gente entendeu que Jesus falou que no final de todas as coisas, lá em Mateus 24, vai ter um julgamento. Se você continuar lendo o capítulo de 24, você vai entender que no capítulo 25 ele fala a respeito de um grande julgamento de todas as nações. Inclusive o capítulo 25 é um capítulo muito interessante de você ler, porque o capítulo vai falar a respeito de Israel, vai falar do nosso comportamento a respeito de Israel. Embora nós sabemos que a igreja do Senhor tomou um papel predominante no plano divino, Deus
Alguns discordam disso, alguns teólogos discordam disso, mas eu creio que Deus ainda tem algo com Israel. E não por causa do povo, mas por causa daquele local. É lá naquele local que Jesus vai voltar. Amém? Então aquele país precisa estar sendo preservado e guardado, porque é lá no Monte das Oliveiras onde Jesus vai colocar os seus pés. E é lá que o fim de todas as coisas vai acontecer. Então muitos teólogos que tentam aí dizer, olha, Deus não tem nenhum mais aliança com Israel, se rompeu e hoje é com a igreja. Entenda que a nação é importante, aquela terra é importante. Foi por isso que em 1948 ela foi restituída, porque nós estamos próximo do fim. E o fato de Israel ter voltado a ser uma nação já é para nós um grande sinal. Porque se aquele país continuasse nas mãos de outras nações, impedindo qualquer possibilidade, embora Deus é soberano, poderia vir, num piscar de olho, mudar tudo, impediria que várias coisas que estão prestes a acontecesse ali. Então a gente tem que entender que Israel ainda é um relógio de Deus. Jesus falou sobre isso. Preste atenção na videira e as demais árvores, ou seja, qual é o comportamento em relação a Israel. E mais uma vez, não querendo politizar a minha mensagem, mas nós, teólogos, temos que estar atentos no que a Bíblia diz, mas também na política. E o posicionamento do Brasil nos últimos tempos em relação a Israel me assusta, porque está indo contra aquilo que Deus disse lá para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A gente precisa de orar pelo Brasil urgente, queridos. A igreja precisa se levantar, nós precisamos de sair dessa dormência que estamos e entender que os dias que estamos vivendo são dias aterrorizantes. Aterrorizante. É tão interessante que na primeira semana eu falei sobre isso. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Era para a igreja estar em chamas, buscando a Deus, mas hoje as pessoas estão apáticas, indiferentes e cada vez mais distantes dessa realidade teológica. Mas nós precisamos de mudar isso, amém? Diga assim: eu sou um agente que irei mudar essa realidade. Nós precisamos de despertar, queridos. Então vamos falar sobre o julgamento. Um dia haverá um julgamento final. Jesus falou sobre isso e João aqui vai nos responder, depois de discorrer todas as coisas que está contida nesse livro, ele vai falar a respeito sobre isso. E no capítulo 20, já no final do seu livro, ele fala assim: vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam. E foram julgados, cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. João aqui então começa a responder uma dúvida que estava no coração de muita gente na igreja. Muita gente naqueles dias queriam saber o que vai acontecer no final. Eu queria que aquelas duas pessoas que eu falei com eles viessem aqui nesse momento. Vem cá, meu querido. Vem aqui você também. Imagine essa cena. Eu queria que ficasse uma à minha esquerda, outra à minha direita. Vamos pregar comigo hoje. Como é que vai ser o julgamento final de todas as coisas? Um de cá, fica ali. A gente pode subir assim para dar até mais aquela cara de anjo mau. Anjo mau, cara de anjo mau. Imagine um trono branco. E todas as pessoas que já viveram sobre a face da terra, um dia estarem perante esse trono branco. E o texto é claro, diz que haverá um trono branco. E todos, grandes e pequenos, estarão diante desse trono. E vão se trazer livros, e um livro. Eu tenho aqui, qual dos dois quer ser o anjo dos livros? Deixa eu ver qual tem cara de anjo dos livros. Você vai ficar com os livros. Você tem cara que fala muito, vai caguetar os outros.
Então chega perante os... Eu estou fazendo uma cena para você entender como é. Deus, e do lado dele, livros. E eu estou fazendo uma ilustração que serão anjos segurando esses livros. E aí chega a pessoa perante o Senhor. E o Senhor olha e fala assim: Milson Freitas. O Senhor olha para o anjo das obras, e o anjo faz assim, ó, aponta para o outro. Mas aponta para o outro. Ah, não está aí não? Aí o Senhor olha para o outro. Está aí escrito o nome dele? E o anjo fala sim, que senão, coitado. Pastor Milson. Está aí, pastor Milson Freitas? Ele quase... Está procurando ainda. Não achou, não. A gente ri aqui, mas lá a gente vai estar batendo as pernas. Porque vai olhar para o livro das obras e imediatamente falou assim: não será por esse livro que ele vai ser julgado. E eu fiz a ilustração de aponto para o outro. E Deus olhando e falou assim: está aqui escrito, com manchas de sangue, o nome de Milson Freitas. E a palavra diz, eu não tenho tempo, mas você pode entrar, servo bom e fiel. No pouco fosse fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas digamos, fulaninho de tal, o Senhor vai olhar. E o anjo continua lendo, não para apontando para o outro. Ou seja, todas as obras, e o anjo sobe uma folha, tudo que a pessoa fez começa a ser falado. Entenda o seguinte, que quando João escreve, João está numa outra época, eu expliquei isso na semana passada. Por isso que ele usa uma linguagem de acordo com o seu tempo. Fala de livros porque é onde se guardava informações. É por isso que eu disse, possivelmente João usou gafanhotos gigantes para helicópteros. Estrelas caindo do céu para mísseis, porque era a linguagem que ele tinha acesso. Mas se fosse hoje, abre o iPad aí, põe no telão. Põe tudo no telão. Os anjos só abrem assim, ó. Vamos ver tudo que o fulaninho de tal fez. E começa a passar. Toda a sua vida. Nada ficará encoberto. Até aquilo que você fez às escondidas, exposto para todo mundo ver. Eu não sei você, mas eu me assusto com esse julgamento. Eu não queria ser julgado pelas minhas obras. Pastor, o senhor é pastor, o senhor está tranquilo. Meu querido, eu sou da época que não tinha telefone para filmar. Se tivessem filmado o que eu já aprontei, é vergonhoso. Mas graças a Deus pelo sangue de Jesus, que me perdoa de todo o meu pecado. Eu tenho certeza, o pastor Adalberto estava falando ali comigo, né, quando a gente cantou aquela canção. Inclusive, prepara aquela canção no final, João viu. A gente vai cantar de novo. Mas ele falou assim, não só João viu, eu vi. Porque ele teve uma experiência pós-morte. Eu tive uma também. E eu não tive tanto acesso como ele teve. Ele ficou mais tempo lá, o meu foi rápido. Eu bati e voltei. Eu tive uma experiência muito forte há uns anos atrás, num acidente que eu tive. Eu tive uma visão muito forte daquilo que parece ser o céu. Mas uma coisa eu tenho certeza, queridos, meu nome está lá porque ele falou meu nome. Ele me chamou pelo nome. Eu pensei, eu morri. Ele me disse, não, ainda não é a hora. Volta. Foi e falou para o senhor também? A mesma coisa para mim, falou meu nome. Volta, mandando eu voltar. Ele disse, papai, voltar para aquele balaio de gato. Glória a Deus. É muito parecida as experiências. A primeira coisa foi essa pessoa que falou meu nome. Eu falei, eu morri. Eu tive um acidente na neve muito sério aqui, saí de lá de ambulância. E naquele momento, a minha esposa que viu o meu corpo, disse que eu estava tendo convulsões. E eu vi saindo do corpo. Então eu passei ali alguns segundos
naquele lugar. Mas a segurança de ter o seu nome escrito no livro da vida é uma alegria, porque eu não serei julgado de acordo com as minhas obras, mas de acordo com aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Amém? Queridos, corra enquanto é tempo para ter o seu nome escrito no livro da vida. E não deixe que as obras sejam o motivo pelo qual você será julgado, porque é isso que esse capítulo está nos dizendo. Seremos julgados de acordo com as nossas obras. Um tribunal onde não há advogados, apenas a verdade crua e nua. Onde todos os fatos serão revelados, sem espaço para desculpas, justificativas humanas, mas a verdade como ela é, crua e nua. Os que zombaram a Deus serão julgados, os que o ignoraram serão julgados, mas aqueles que confessaram Jesus como seu único eterno Salvador terão a segurança e o amor de Deus revelados a eles. Falar que uma mensagem como essa é irrelevante para a igreja hoje é o diabo que está movendo no ouvido das pessoas. Porque diz que nos últimos dias terão comichão nos seus ouvidos para não querer ouvir a sã nutrida. As pessoas vão fugir desse tipo de mensagem. Mas Deus nos chamou para alertar um povo enquanto ainda há tempo. Corra enquanto há tempo. Pastor, o que eu faço? Obrigado, queridos. Obrigado vocês dois. Só me devolve meu outro livro aí, que esse aqui eu vou precisar dele. Como é que eu faço para ter meu nome escrito no livro da vida? A Bíblia é clara. Você tem a sua Bíblia aí? Mateus capítulo de número 10. Olha o que diz. Só para você entender ou contextualizar o capítulo 10 de Mateus, Jesus está enviando os 12 discípulos, mandando eles a todos os lugares pregar o Evangelho. E ainda fala, olha, não leve nada, confie que eu vou prover para vocês. Eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês, e eu quero que vocês preguem, entrem nas casas, falem com eles, quem te receber, amém por aquela casa, abençoe elas, e elas serão abençoadas por mim. Mas aqueles que te negarem, tira a poeira do pé e continua a sua viagem. Não perca tempo com quem não quer a mensagem que salva e liberta. E aí Jesus então está falando com os discípulos a respeito sobre isso. Ele fala no verso 27. O que vos digo na escuridão, diz a luz o dia. E o que vós diz ao ouvido, proclamai-vos também nos altos telhados. E não temais o que mata o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir e lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moeda de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados, Deus conhece. Alguns é fácil, né? Por isso, não temais. Não temais. Bem mais vale vós do que muitos passarinhos. Assim sendo, todo aquele que me declarar, preste atenção, diante das pessoas, também eu declararei diante do meu Pai que estás no céu. Entretanto, qualquer um que me negar diante das pessoas, também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Pastor, como é que eu faço para ter meu nome no livro da vida? Está aqui a receita. Confesse Jesus publicamente perante os homens. Mas não é simplesmente ir na igreja, levantar a mão e dizer que você é de Jesus. É viver para Cristo. Volta um pouquinho no capítulo 7 que eu vou te mostrar. Capítulo de número 7. Jesus vai falar a respeito dos 2 caminhos. Verso de número 13, capítulo 7. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos, encontrarão esse caminho. Acautelai-vos dos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim sendo,
Toda árvore boa produz bons frutos, mas as árvores ruins dão frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que produz bons frutos não produz bons frutos, é cortada e atirada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônios? Presta atenção que essas pessoas são capazes de realizar. Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Não é simplesmente falar que você pertence a Jesus, é mudar de vida. A palavra conversão é isso, é mudar de mente, metanoia. Você está vindo por um caminho, você é outro caminho. Eu falei na sexta-feira, o pastor Soares trouxe uma palavra poderosa sobre a aliança. Falava conosco a respeito de uma nova aliança, e quem tem essa aliança agora escrita no coração, e nós fizemos a pergunta. Uma pessoa que se diz crente, que eu preciso de ligar para ela para vir para um culto, ela nos converteu. Uma pessoa que eu preciso de falar para ela que ela tem que levantar a mão para adorar a Deus, ela não sabe quem Jesus é. Uma pessoa que eu tenho que dizer para ela que ela tem que ler a Bíblia, ela ainda não se converteu. E a gente precisa de receber essa realidade hoje, enquanto há tempo. Porque se somos dele, fomos marcados pelo Senhor. E os nossos frutos revelam quem somos. Quem somos. Um dia seremos julgados por um dos livros. E o livro da vida é alguém que está vivendo para Deus. Se você continuar lendo o capítulo que eu li, eu não tenho tempo, Jesus fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem está com o seu nome escrito no livro da vida tem todos os dias negado a si mesmo, todos os dias abandonado o seu eu. Hoje em dia as pessoas, você fala para ela: querido, faz isso para Deus. Fala assim: não posso, não tenho tempo. A carne ainda está viva. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo age em nós. Não é o que eu quero mais, mas é o que o Espírito diz à igreja. É o que o Espírito diz à minha vida, amém? Para onde estamos indo? Isso depende de onde estará o seu nome. Em qual dos livros? Paul Washer disse o seguinte: você decide hoje onde passará a eternidade, e após a morte colherá apenas o que plantou. Próxima dúvida que existia, e que Jesus fala sobre isso, era a respeito do inferno. Você viu que no finalzinho da leitura que eu fiz de Apocalipse 20, ainda há pouco, Jesus fala sobre isso: e todo aquele que não foi achado no livro, que livro? O livro da vida, foi ou será lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Eu falei na semana passada que ninguém ainda que não está em Cristo está no inferno. Eu disse isso é um erro teológico gravíssimo, porque claramente a Bíblia diz que um dia a morte será lançada no inferno. Um dia aqueles que negaram Jesus hoje estão em sofrimento, mas um dia estarão em tormento eterno. É aquela coisa assim: tem como piorar? Tem. Tem gente que está vivendo a teologia tiririca. Você conhece o que é? Pior que está, não fica. Fica sim, querido. Fica sim. Fica pior do que está. Você está achando que esse mundo é o inferno? Isso aqui não chega nem aos pés do que será o inferno. Tem gente que está achando: não, pastor, isso aqui já é o inferno, a gente já vive o inferno. Brinca. Você sabia que Jesus falou mais de inferno do que de céu? Eu parei para meditar sobre isso, pastor Adalberto. Fiquei pensando: por que Jesus falou mais de inferno do que de céu? Olha a ilustração que Deus me deu. Quando a gente se aproxima de uma curva perigosa, sabe o que tem no caminho? Vários sinais. Curva perigosa. Cuidado, diminua a velocidade. 100 metros, 50 metros, pise no freio, acenda os faróis. Por quê? Porque está se aproximando algo perigoso. Jesus não falou muito mais do céu, porque o céu é estrada tranquila.
Não precisa de alertar no meio do caminho que tem perigo, porque não há perigo, o perigo ficou sobre ele. Mas o perigo do inferno, ele nos alertou para dizendo: diminua a velocidade, mude de vida, enquanto ainda há tempo. Porque vai chegar uma hora que você vai estar na curva e não tem saída. Não tem como escapar de lá. Lucas, Jesus falou sobre isso, capítulo 16, aquele homem chorando e clamando: Senhor, mande Lázaro lá para alertar os meus parentes. E o Senhor disse: não tem ligação com os mortos com os vivos, que os vivos falem. E aqui está um vivo falando para você, falando para os seus entes queridos, falando para você que está me ouvindo. A hora de tirar o pé do freio é agora. A hora de acender os faróis é agora. A hora de você se atentar aos sinais está agora. Porque vai chegar um tempo que não haverá mais oportunidade. O inferno é uma realidade, queridos. Está na Bíblia para nos alertar, está aqui para nos dizer que é uma realidade. E triste, mas é uma realidade, porque o inferno não foi feito para nós. Deus precisava dar um fim para a morte e para Satanás e os seus demônios, porque o que é ruim não vai entrar no céu. Amém? E aí Deus lança eles lá, num lugar de separação eterna. Mas só o que fazer com aqueles que não querem o Senhor? Obrigá-los a estar com o Senhor? Uma vez eu tive uma discussão teológica na aula, a pessoa dizendo o seguinte: não, Deus é amor, Ele não vai lançar ninguém no inferno. Eu falei: para trás de mim, Satanás, mas vamos encarar esse cidadão aqui, né? Ele disse: não vai, Deus é amor. E um Deus de amor não lançará ninguém no inferno. Como uma pessoa que só errou durante uma vida, um tempo curto, vai se viver, olha o argumento teológico, uma eternidade sofrendo por algo que ele fez em 60 anos. Eu falei assim: querido, o que você não está entendendo, aqui é uma graça milenar que Deus já deu em Cristo Jesus, desde quando o homem caiu, no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, que através da semente da mulher virá um que pisará a cabeça da serpente. Então, embora existe sim uma condenação eterna, existe já uma salvação eterna. E se você nega a salvação eterna, você sim é digno de receber uma condenação eterna. Ele calou a boca e ficou me olhando. Eu falei assim: a hora é agora de dizermos a quem pertencemos. O Senhor Jesus nos disse: o inferno é real. O inferno é como uma prisão sem saída. Só que hoje ainda há uma placa dizendo: a saída é Jesus. A saída desse lugar terrível é Jesus. E não é só levantar a mão, é viver para Ele, é mudar de vida, é converter na sua mente, é deixar que o Espírito Santo tire da sua vida tudo que precisa ser tirado. Porque fruto que está em Cristo, ramo que está em Cristo tem que dar fruto. E frutos de acordo com a videira, e não de acordo com o que você era. E todo aquele que não dá fruto é arrancado e lançado do fogo. Está lá em João 15, você pode ler depois. Nós precisamos te dar o que Cristo dá. Frutos que Cristo dá. Você é uma extensão de quem Cristo é nesse mundo. E a sua vida tem que revelar quem Cristo é. Quantos podem dizer amém? João poderia ter terminado aí a sua carta e a gente ficar aterrorizado, falando sobre julgamento, falando sobre inferno. Mas o livro não termina ali, porque esse não é o plano final de Deus. O plano final de Deus é um céu glorioso. Diga comigo: o céu é glorioso. João não terminou sua carta com uma mensagem negativa. No capítulo seguinte, o capítulo 21, que a gente está lendo, estudando, ele fala assim: eu vi um novo céu. Eu vi, a música que a gente vai cantar, João viu, mas eu quero que você veja agora pelos olhos da fé. Um céu glorioso e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada para uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que lindo, essa palavra é para você que perdeu alguém que você ama. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. Eu almejo ver as pessoas que eu amo, que partiram, e lá nunca mais vai ter separação. É uma nova terra, uma nova Jerusalém, onde a presença de Deus é eterna. Eu falei na semana passada que nós muitas vezes estamos equivocados, que a gente vai para o céu. A gente não vai para o céu, o céu que vem para cá. Deus vai trazer a sua presença para essa terra, e nós habitaremos com o Senhor para sempre. O Senhor vai restituir todas as coisas. Não faz sentido um mundo tão lindo como esse e Deus abandoná-lo. Deus vai restituir um dia, e Ele próprio vai trazer aquele modelo de tabernáculo que foi inspirado para Moisés fazer o tabernáculo que está no céu, aqui na terra. E o próprio Deus vai sentar e governar com a gente. O próprio Deus diz que lá não vai ter sol, não vai ter lua, porque a presença de Deus vai brilhar tudo. Eu não sei você, mas eu almejo isso mais do que qualquer casa no Goiás, do que casa lá não sei aonde você está pensando. Querido, pode ser que até o Goiás seja um lugar bacana depois disso. Sabe, a terra que você almeja aqui vai ser um lugar especial. Aquelas cachoeiras lindas, aquele lugar que você um dia vai estar perfeito, restaurado pelo Senhor. O céu vai se fazer presente, e é este lugar que nós devemos buscar. C.S. Lewis diz o seguinte: o céu é o lar, receba essa palavra, de todo o coração que aprendeu a amar a Deus acima de tudo. Inferno é inferno porque Deus não está lá, e céu é céu porque a presença de Deus será eterna. Eu termino com essa palavra de Apocalipse 3:22. Quem tem ouvidos, ouça e que o Espírito diz às igrejas. Queria chamar o pessoal de louvor para voltar aqui em cima. Enquanto a gente medita nessa pergunta: você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Não é emoção, é certeza. Não é porque você levantou a mão um dia na igreja, mas porque você vive para Ele hoje. Houve uma mudança na sua vida. Eu estava me lembrando nessa semana da minha conversão. Eu me converti com 3 meses que eu estava na América. Uma das primeiras coisas que eu pedi que trouxesse do Brasil foi das minhas fitas de cassete de música sertaneja, que eu ouvia demais. Eu tinha sacos e sacos de música sertaneja que eu ouvia. Eu não estou fazendo nenhuma crítica, nenhum tipo de... Foi o que Deus falou comigo na hora. Porque para Deus fechar uma porta, eu tenho que tirar a mão da maçaneta. E na ocasião Deus falou comigo: você não pertence mais a esse mundo. Eu me lembro de pegar saco, minha esposa, eu lembrei lá no lixo, falei assim: levanta a tampa aí. Ela levantar e eu jogar tudo fora. Os amigos que descobriram que eu fiz isso depois falaram assim: você é louco, por que você não deu para mim? Eu falei: porque aquilo que não presta para mim não vai prestar para você. Joguei fora, eu queria me matar. Eu falei assim, eu abandonei os amigos que eu tinha na época. Deixei de andar nas festas que eu ia, porque algo mudou dentro de mim. Deixei que o Espírito Santo me conduzisse. Mais tarde eu voltei a esses amigos, mas agora para ser luz e sal, não para ser influência. Então, se nada mudou desde o dia que você levantou a sua mão para Jesus, se questione se a sua salvação foi genuína. Talvez você foi convencido e não convertido. E nós precisamos de pessoas convertidas ao Senhor. Alguém que estava indo em uma direção e agora está indo em outra. Alguém que entende que Jesus não é só o Salvador, mas Senhor da sua vida. E quem tem Jesus como Senhor, tem Jesus com o controle de tudo. Dos seus desejos, das suas fraquezas, do seu coração, do seu bolso. Jesus é o Senhor da sua vida. Mais uma vez eu pergunto: onde é que está o seu nome escrito? Está escrito no livro da vida? Tem certeza? Se não, hoje é o dia. Todos de olhos fechados, cabeça baixa. Pediria que apagasse as luzes. Essa série é tão importante para nós. Eu queria que você compartilhasse ela com pessoas que não vieram no culto, com um parente, com um amigo. É uma mensagem que hoje não está muito popular por aí não, mas é extremamente urgente. Para os que estão longe, Deus está chamando: volte enquanto há tempo. Para os que estão firmes, Deus está mandando te dizer: fique vigilante. Para os que estão mornos, o
tempo de se reavivar é agora, enquanto a porta da arca ainda está aberta. Esse é o tempo que o Senhor fala conosco. Vida de santidade e esperança. De cabeças baixas, olhos fechados. Se o Espírito Santo está falando com você, eu não vou te chamar aqui na frente, mas é um tempo precioso para você redirecionar a sua vida, a sua alma. Naquele dia o teu pastor não vai estar do teu lado para dizer que você vinha no culto. Naquele dia você não adianta ligar para sua esposa, para o seu esposo para dizer que você era crente. Não, será a verdade crua e nua. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você está vivendo uma vida que reflete que Deus vive em você, ou ainda é buscar o Senhor enquanto há tempo. Por toda a igreja, faça um exame e se arrependa, peça perdão ao Senhor. Ninguém, nem quem está aqui em cima desse púlpito, até o último, ninguém aqui vai para o céu pelas suas obras. Mas a gente não se arrepende, a gente abandona. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pecado confessado é pecado abandonado. É uma vida que você abandona as práticas do pecado. Então, Espírito Santo, fale conosco. Faça o que eu não posso fazer, Pai. Traga, Senhor Jesus, à luz o que o Senhor não se agrada. Traga à luz, Senhor Jesus, o que precisa ser moldado e transformado em nossas vidas. Mas não queremos, Senhor, como disse o apóstolo Paulo, esmorrar o vento e não chegar na sua presença. Se estamos aqui, Senhor, porque eu creio que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. E todos aqueles que me assistem, que chegaram até esse vídeo, o Senhor tem um propósito para essa vida. Mas o tempo de buscar o Senhor é agora. O tempo de darmos a nossa vida por amor a Ti é agora. Como o Senhor disse, que o Senhor vai confessar, o Senhor vai estar diante de nós ali naquele dia e confessar a gente perante o Seu Pai. Porque nós Te confessamos em vida perante os homens. Pai, eu oro agora que haja uma mudança dentro de muitos que estão me ouvindo, e que a partir de hoje, Senhor, uma reviravolta comece nessa vida, e que nós possamos sim dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos colocar de pé e vamos ver o que João viu. Vamos permitir que o Espírito Santo nos mostre a gente ao concluir esse culto.